Santo amado Pai, nós queremos, Senhor, continuar te adorando e te exaltando, através desse momento, Paizinho, da ministração da palavra. Deus Todo-Poderoso, eu te suplico que o Senhor retire daqui tudo que vem de mim, que o Senhor transmita para os meus irmãos, Senhor, para os teus filhos, aquilo que o teu Espírito Santo quer que seja ministrado. Te louvo e te agradeço pela oportunidade de te servir aqui em cima, Paizinho. Muito obrigado porque eu sei de onde o Senhor me tirou e onde o Senhor me colocou. E eu te suplico que mais uma vez o teu Espírito Santo consiga transmitir essa revelação, consiga transmitir essa mensagem. Porque eu sei que de mim eu não tenho nada para acrescentar para ninguém aqui, Pai. Mas eu me coloco à tua disposição, Senhor, para ser usado. E que assim seja, Paizinho, eu te suplico, eu te peço. Que haja liberdade do teu Espírito Santo, que haja clareza no entendimento, que não hajam distrações, que os nossos familiares que não estão aqui fiquem em paz e em tranquilidade em casa, seguros, que os nossos bens, Paizinho, as nossas coisas fiquem debaixo das tuas asas, Paizinho, enquanto estamos aqui, Senhor, para que nós possamos ter atenção total naquilo que viemos fazer aqui hoje à noite, Paizinho, que foi receber, Paizinho, algo vindo direto de Ti, Pai. Então que assim seja. Eu te louvo e te agradeço mais uma vez, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Para você que não sabe, nosso irmão Jefferson também ainda é representante comercial da MK, né? Marca da Paz, MKP, tá bom? Essa minha camiseta, inclusive, aqui é da MKP, tá? Se vocês quiserem comprar, vocês falam lá com o irmão Jefferson. E eu botei essa camiseta, tá? Geralmente a gente não prega de camiseta, entendeu? Porque o Senhor me mandou essa revelação nessa semana, amém? E eu pedi para a Fernanda, para o pessoal da comunicação, fazer esse fundinho aí para essa palavra, tá bom? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Lucas 15, que fala exatamente sobre as 99 ovelhas, da ovelha perdida, né? Amém? Lucas 15, dos versículos 3 até o 7. Vocês abriram aí, amém? Vocês estão aí, amém? Vem comigo, eu não vou só não. Viu, Charlan? Vem comigo. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na debaixo dos seus ombros, né, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Amém? Eu tenho certeza que você já ouviu falar muitas vezes sobre essa parábola. Amém? É uma parábola de cunho evangelístico, né? Que a gente traz para quando a gente está fazendo um evangelismo, quando a gente está numa atmosfera ali onde a gente está com pessoas que ainda não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez você está aqui hoje porque você um dia escutou essa parábola, alguém pregou essa parábola, e você está aqui porque você foi um dia essa ovelha perdida que foi resgatada. Amém? Mas eu queria te provocar hoje à noite para você pensar não na ovelha perdida, mas nas 99 ovelhas. Você já parou para pensar nelas? E eu queria que nesse momento, se você puder fechar os teus olhos, fizesse esse exercício aí comigo. Porque eu não sei se você sabe, você faz parte dessas 99 ovelhas. Mas eu queria que você parasse aí um pouquinho e meditasse em como é que está o teu comportamento fazendo parte dessas 99 ovelhas. Preciso que você pare para lembrar, preciso que você seja lembrado disso. Eu fui lembrado disso nessa semana, que ao fazer parte dessas 99 ovelhas, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, foi enxertado dentro de cada um de nós a melhor pessoa
que poderia ter sido enxertada, que é o Espírito Santo dele. Mas, ao mesmo tempo que é muito bom, você já pode abrir os olhos, tá? Tenho certeza que você já meditou sobre isso. Ao mesmo tempo que é muito bom estar entre as 99 ovelhas, também é muito perigoso. Você sabe que lugar é esse aprisco, né? Os pastores, quando eles saíam em busca de uma ovelha perdida, como é o caso aqui, eles geralmente deixavam essas ovelhas num aprisco. O aprisco era geralmente um lugar rodeado de pedras, meio improvisado ali um local. Às vezes tinha um cercado de madeira, quando tinha uma estrutura melhor. Mas um pastor que tinha somente 100 ovelhas, ele não era uma pessoa muito abastada. Então, faltar uma ovelha era algo muito valioso para ele. Ia fazer falta, amém? E o fato é o seguinte: o aprisco é um lugar de segurança, mas também é um lugar perigoso. Afinal de contas, algumas vezes você vai estar sozinho no aprisco. Amém? E eu queria pedir que vocês se transportassem hoje à noite para dentro desse aprisco. Porque nós somos essas ovelhas. Nós estamos aqui nesse momento num aprisco. E eu não estou falando do espaço físico, amém? Não estou falando da placa da igreja Seja Casa. Todas as vezes que o povo de Deus se junta, está em ajuntamento para adorar o Senhor, eles procuram um aprisco, um lugar seguro, um lugar onde eles podem se ajuntar, onde eles podem crescer, onde eles podem ser alimentados, onde eles podem ficar em segurança. E um aprisco acontece aqui nesse espaço físico. Um aprisco acontece lá no monte da vigília de ontem que você não foi. Eita! Hoje à noite eu queria que todos vocês se transportassem para esse lugar espiritual, não esse lugar físico, tá? Porque nós somos essas ovelhas, somos as ovelhas do bom pastor. Está lá em Salmo 23, versículo 1. Mas lá no Salmo 100, versículos 1 até o 3, Chito, se você quiser colocar aí. Diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos ovelhas de quem? Do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Somos o rebanho do seu pastoreio. Mas olha só, Jesus está no meio de nós hoje. Rapaz, vocês têm certeza? Abre a Bíblia lá em Atos 1:8, por favor. Quero mostrar para você que, apesar de fazermos parte das 99 ovelhas, né? De sermos ovelhas do bom pastor, Jesus lá em Atos 1:8, ele muda um pouquinho a logística desse pastoreio, não do pastoreio, mas da condução dessas ovelhas. Ele dá mais autoridade a essas ovelhas, ele dá mais autoridade para mim e para você. Atos 1:8 está aí, Tito? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Sim, Jesus está no meio de nós, ainda hoje, mas Ele é através do Espírito Santo do Senhor, que é um só com o Pai, que é um só com o Filho. Sim, vocês não estão errados não, não vou deixar vocês tristes não, beleza? Porque eles são um só. Então, sim, as ovelhas receberam autoridade, receberam uma chamada, receberam uma missão. As ovelhas no aprisco, nós aqui, nós como igreja, quando a gente está na igreja, quando a gente está no grupo casa, quando a gente está numa reunião de oração na nossa casa, quando a gente está no monte, quando a gente faz algum tipo de ajuntamento espiritual, amém?
Nós somos essas ovelhas, essas 99 ovelhas. Mas, diferente de quando Jesus ainda estava entre nós, era só Ele que fazia esse resgate. E hoje, nós ajudamos o Senhor Jesus nesse resgate. Nós não somos resgatadores, nós somos cooperadores desse resgate. O resgate ainda é através de Jesus, o resgate ainda é pelo mover do Espírito Santo. Mas nós temos que nos movimentar. Amém? Ei, ovelhinha, você tem mais autoridade agora. O Senhor Jesus desceu um Espírito Santo sobre todos aqueles que creem nele. E esses que receberam o Espírito Santo, a partir do momento que pedem, a partir do momento que se colocam à disposição, recebem poder. E esse poder que é derramado, ele tem que servir para que ovelhas perdidas também sejam resgatadas sob o nome de Jesus. Amém? E aí eu tenho umas perguntinhas para você hoje à noite. O que você tem feito enquanto está no aprisco? Como é que você tem se comportado como igreja? A gente está chegando no final do ano, né? Chegou aquele momento das resoluções, das análises, dos projetos, dos sonhos. Eu vou estudar inglês de novo. Amém? Vou me matricular na academia de novo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e os confins da terra. E eu estava nas perguntas, né? E a última pergunta: o que é que você tem feito? O que é que nós temos feito como igreja para que esse corpo, estou falando do corpo físico, estou falando do corpo espiritual de Cristo, crescer mais? Está no teu planejamento para 2026 fazer algum evangelismo? Está no teu planejamento para 2026 você convidar mais pessoas para a igreja? Está no teu planejamento para 2026 você ter tempo para ir no grupo casa? Está no teu planejamento para 2026 você ir para as vigílias? O Espírito Santo está anotando. E o Luciano também. E tem mais, está sendo gravado bem ali naquela câmera, ó, tá bom? Depois eu vou puxar, a Fernanda vai puxar e a gente vai ver todo mundo que deu amém. Eu vou fazer uma lista e vou botar no grupo. Comigo aqui não tem moleza. O pastor passa muito pano em vocês, entendeu? Aqui não tem essa não. Vocês vão sofrer esse mês. Vocês vão vir se quiserem. Mas já está avisado. Próximo domingo é a Léo, que ainda é pior do que eu. Beleza? Então se prepara. Já estou dando spoiler aqui. Para a gente ir direto para a nossa mensagem, cara, o que é que eu tenho para dizer para vocês hoje à noite? Ovelha. Ovelha gera ovelha. Ovelha não gera bode, ovelha gera ovelha. O principal intuito de um pastor, quando ele junta as ovelhas dele, que tem 100 ovelhas, que tem poucas ovelhas, né, ainda, é fazer com que elas procriem, com que tenham mais animais, com que o rebanho aumente. E o que eu preciso fazer para trazer mais vidas à presença do Senhor? O pastor de um rebanho de ovelhas, ele fica o tempo todo preocupado com a segurança, com a saúde, com a alimentação. O período de gestação de uma ovelha é bem crítico, são mais ou menos 150 dias. E os últimos dias ela é como se fosse uma gestação de risco, entendeu? Ela precisa ser alimentada bem, ela não pode ter estresse. Então, quando uma ovelha tá prestes a parir, o pastor tem que dar uma atenção ainda mais especial para ela. E se você tem 100 ovelhas, meu irmão, então quase que toda semana tem ovelha parindo. Então o pastor literalmente ele não para, ele não baixa a guarda. Então ele tem sempre que estar alimentando, ele tem sempre que estar cuidando, ele tem sempre que estar protegendo, ele tem sempre que estar promovendo ali um ambiente de segurança para a ovelha procriar. Isso parece com quem? Fazendo por nós? Jesus. Amém. Jesus está sempre cuidando. Jesus pagou todo o preço pelos nossos pecados na cruz. Jesus nos entregou o Espírito Santo, que enxertou ele dentro da gente, que é o melhor local que ele poderia estar, para que a gente tivesse todo o ambiente para gerar
mais vidas na presença do Senhor. E o que é que a gente faz com todo esse conforto? O que é que nós temos feito com todo esse conforto? A gente tem deixado de lado essa missão de Atos 1:8. A gente perdeu a capacidade de juntos trazermos mais vidas à presença do Senhor. Hoje em dia a gente coloca dificuldade. Hoje a gente não tem muitas pessoas na igreja, sabe por quê? Porque está tendo um jogo de futebol num estádio que está a 15 quilômetros de distância praticamente daqui. Entendeu? Hoje é muito confortável. Tem um link de internet aí passando o culto, que deveria ser usado não para você ficar em casa, mas que deveria ser usado para você mandar o link para um familiar seu, botar lá no grupo da família e fazer com que essa pessoa de repente recebesse uma palavra e na próxima semana ou no próximo mês ela está aqui pessoalmente. Glória a Deus pelas ferramentas que a gente tem na internet, pelas transmissões do culto. Nesse momento pode ter uma ovelha perdida assistindo o culto e a gente vai orar por elas no final. Mas esse não pode ser uma desculpa para você não vir para o ajuntamento das ovelhas, para você não trazer mais ovelhas consigo. Para pensar com sinceridade, porque isso não é para te constranger, tá, igreja? Isso é para te exortar no Espírito Santo. Quantas pessoas você colocou a mão para receber Jesus nesse ano de 2025? Quantas pessoas você falou de Jesus nesse ano de 2025? Quantas pessoas você trouxe no teu carro para escutar uma palavra na igreja em 2025? Ovelha gera ovelha. O Senhor te deu recursos, o Senhor te deu facilidades, o Senhor te deu condições, e esses recursos eles têm que ser usados para que o reino seja alargado, ovelha. Ele te deu limitações, Ele te deu provações, para que quando você as enfrenta, quando você as vence, ou quando você está passando pelo processo, isso sirva de testemunho para outras ovelhas serem alcançadas. Amém? Posso continuar? Tem certeza? Igreja Seja Casa, a gente precisa voltar a gerar. Vocês estão aí? Nós precisamos voltar a gerar ovelhas. E você não precisa de uma reunião da liderança para definir como é que vai ser o padrão do teu evangelismo. Você não precisa do pastor começar a te chamar para fazer evangelismo. Você tem tudo que você precisa para evangelizar alguém. Você tem tudo que você precisa para gerar mais ovelhas. O Espírito Santo já está dentro de você. Você já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Você tem sido transformado a cada dia. Você tem a palavra para você buscar. A autoridade já foi derramada por você e para você, para que você alcance mais vidas. Está tudo errado quando a gente chega em dezembro, dia 7, e a gente não conseguiu trazer nenhuma vida para Cristo ainda, em 2025. Tem alguma coisa errada aí. Quando a gente continua dando desculpa para servir ao Senhor, mesmo Ele tendo pago um preço alto na cruz por cada um de nós. Abre a Bíblia lá em Hebreus 10, 19 até o 25, por favor. Tá aí? Vocês abriram?
Hebreus 10, 19 até o 25, isso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem a fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Alguém aqui tem dúvida que o dia do Senhor está se aproximando? Alguém aqui tem dúvida disso? Tem uns 4 aí que sabem que, não tá, que já está chegando. Façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Enquanto o dia está se aproximando, sabe o que tem acontecido? A gente tem esfriado. Enquanto o dia está se aproximando, a gente tem ficado no conforto da nossa casa, do nosso link de internet. Quando o dia está se aproximando, a gente tem fechado a boca quando é para a gente abrir, por medo de ser chamado a atenção no trabalho. Irmão, se você for demitido do teu trabalho porque você pregou a palavra, você pregou Jesus, quando o Senhor te mandou fazer isso, sem incomodar, sem ser inconveniente, quando alguém precisou de uma oração e você orou, se você for perseguido por causa disso, vou te dizer um negócio, com certeza você está no lugar errado. Nós temos que orar para o Senhor nos promover oportunidades de falar do amor dEle nos lugares que a gente anda. E o nosso trabalho talvez seja o lugar onde a gente vai passar a ver mais pessoas que vocês vão ver pessoas, vão ter contato com pessoas que eu nunca vou ter, ou que outras pessoas nunca vão ter. Não estou dizendo para você parar de trabalhar e começar a orar lá no banheiro e pregar a palavra, não. Não é isso que eu estou falando, não, beleza? Não entende errado. Eu estou te dizendo que você tem que aproveitar as oportunidades, e a gente tem se calado diante das oportunidades. O pastoreio desse rebanho da Igreja Seja Casa, ele é a responsabilidade do pastor Alexandre e da pastora Grace, de mim como co-pastor e da minha esposa como co-pastores aqui. Mas todos nós fomos chamados em Atos 1:8 para acrescentar ovelhas nesse rebanho. Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, e todo o restante vai ser acrescentado. Você está com alguma dificuldade, ovelhinha? Você está com alguma limitação? Você está com algum problema? Comece a entregar para o Senhor. Você não sabe por onde começar? Entrega para o Senhor. Você não sabe o que fazer para evangelizar, você titubeia nas palavras, você não consegue ou acha que não consegue. Se lembra que o Espírito Santo, que é a melhor coisa que você podia ter, está dentro de você. E às vezes você só precisa fazer um convite para alguém vir num culto como esse, ou num grupo casa, ou numa reunião de oração, para a pessoa ser transformada. Você não precisa falar de Bíblia. Às vezes você não precisa, às vezes, nem abrir a boca, porque só o teu testemunho, cara, é diferente. Essa pessoa é diferente. O que é que ele tem? As pessoas vão querer saber o que você tem de diferente. Se isso está acontecendo contigo, meu irmão, minha irmã, glória a Deus. Se você tem evangelizado, se você orou por várias pessoas em 2025, glória a Deus, continua assim. Você é uma ovelha geracional. Mas se está acontecendo ao contrário, começa desde já. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para a Igreja Seja Casa. Nós precisamos ser ovelhas geracionais. Chega de esterilidade aqui. Ovelha relacional. Ovelha, ela enxerga mal, mas ela escuta muito bem. Você sabia qual
Qual é a distância que uma ovelha consegue enxergar? 10 metros de distância. Ela não consegue enxergar daqui para o Gelágua praticamente. Já está embaçado. Por isso que elas têm que andar juntas. Mas elas escutam muito bem. Mas tem uma diferença de... Elas ouvem muito bem. Tem uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar entra no ouvido e sai no outro. Ouvir gera aprendizado e transformação. Quando você ouve com atenção. Você tem interesse naquilo que está sendo falado. E quantas vezes foi pregado nesse culto aqui em 2025? Se a gente fosse fazer uma retrospectiva. Palavras de exortação, palavras de conforto, mas também palavras onde nos motiva a estarmos mais perto do Senhor e sermos ovelhas geracionais. E a gente escutou, mas não ouviu. Segunda-feira de manhã a gente já nem lembrava mais da mensagem. A gente está aqui buscando aprender mais de Deus. A gente está aqui buscando ser mais fortalecidos. A gente está aqui buscando, como a gente viu aqui no vídeo, entender um pouco mais do mundo espiritual e das batalhas que o envolvem. Lógico que todos aqui não vão ter um nível de intimidade ou um nível de profundidade em batalha espiritual, o mesmo nível. Mas você precisa conhecer, e essa ferramenta que a Igreja Novidade de Vida está trazendo aqui para a gente é excelente para isso. Que existe sim uma batalha espiritual, existe algo muito maior do que o teu mundo natural, do que o teu trabalho, do que o teu dia a dia, do que a tua doença, do que a tua dificuldade, do que o teu problema. Existe um mundo espiritual que precisa ser conquistado. Como o apóstolo falou, ou você bate ou você apanha. E pode até não parecer ovelhinha, mas você foi feito para bater. Amém? Abre a Bíblia lá em Apocalipse 3. 15 ao 20. Como meu irmão Samuel já soprou aqui, a carta da igreja de Laodiceia. Olha aí, glória a Deus, já tem mais composição por aí. Chegando. Já vai vir novidade por aí em breve, tá, gente? Se prepara aí, tá bom? Já tem canção nova. Se você não sabe, a Igreja Seja Casa tem um trabalho de composições autorais. E a gente já lançou a nossa primeira música. Amém? O Bom Pastor. Composição de Samuel, interpretação e música da Yasmin. Tá bom? Então, uma bênção. É uma ferramenta de evangelismo. Fala do Salmo 23, do começo ao fim. Apocalipse 3, 15 a 20. Diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu repreendo e disciplino os que amo. O Senhor mandou essa exortação para a nossa igreja. Ele não mandou para mim, não mandou para ninguém aqui em especial, Ele mandou para a igreja. Nós precisamos sair dessa mornidão espiritual. Nós precisamos sair desse movimento onde os nossos pastores se esforçam
para não machucarem as ovelhas. Nós temos pastores aqui que cuidam verdadeiramente do rebanho, cuidam verdadeiramente das ovelhas, eles se preocupam com cada um de nós. Mas nós não podemos fazer disso uma muleta para não sermos ovelhas geracionais. Chegou o tempo de comprar ouro refinado no fogo. Sabe o que é isso, Carlos Chalan? Presença do Espírito Santo. Intimidade com o Senhor. Busca na palavra. Não acontece só com você, não. Acontece com todo mundo aqui. Inclusive com os pastores. Nós somos tentados. Nós passamos por problemas. Nós temos doenças. Nós somos perseguidos. É para todo mundo. Nós temos familiares doentes. Não tem ninguém aqui numa situação melhor no barco que nós estamos inseridos, no aprisco que nós estamos inseridos. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós vamos passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Ser uma ovelha geracional, ser uma ovelha que escuta, que ouve a voz do bom pastor, nos coloca diretamente no sentido de sermos a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Não uma igreja morna, não uma igreja que está a ponto de ser vomitada pelo Senhor Jesus. Mas uma igreja cheia da presença e do poder do Espírito Santo, onde tem cura, onde tem sinal, onde tem milagre e principalmente tem salvação, porque isso tudo aqui acontece para que vidas sejam salvas. Em Atos 5 diz o seguinte, do 12 ao 15, tá? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, pois o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e aos colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Jesus curou com a mulher tocando nele. Pedro curou pela sombra. Você vai curar pelo teu testemunho. Não tem como você ser uma ovelha geracional se você não escutar, não ouvir a voz do Senhor e alinhar o teu testemunho, se arrepender, buscar esse ouro refinado no fogo. Atos 1:8 está se cumprindo hoje aqui nessa casa. Aqueles que ainda não tinham podem receber esse poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Você recebeu o Espírito Santo, sim, quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, mas essa manifestação do Espírito Santo só vai acontecer na hora que você buscar. Não é porque você deu o primeiro passo e deixou todas as coisas do mesmo jeito que a transformação vai acontecer. A transformação tem que acontecer primeiro em nós, para ela
acontecer através de nós. Queria que você fechasse teus olhos. Eu não posso encerrar esse sermão sem esquecer da ovelha perdida. E talvez aqui vocês já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu tenho certeza que nesse link de internet, nesse canal do YouTube, tem pessoas perdidas nesse momento. Eu não posso encerrar esse sermão sem mencionar a ovelha perdida. Talvez você entrou aqui, você conectou nesse link e não está entendendo muito nada desse negócio aqui de ovelha perdida, de 99 ovelhas. Mas eu queria te dizer o seguinte: esse bom pastor é Jesus. Esse bom pastor subiu voluntariamente numa cruz, morreu por mim e por você, para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha vida eterna. Tudo que você passou te trouxe até aqui, para esse encontro com o bom pastor. E você não pode sair daqui, você não pode desconectar desse canal sem aceitar essa presença. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero primeiro orar, Senhor, pelas ovelhas perdidas. Aquela, Senhor, que o Senhor deixa tudo de lado para ir ao encontro. Deus Todo-Poderoso, que onde quer que elas estejam nesse momento, que o Senhor esteja promovendo esse encontro, que haja salvação, para que haja conversão, para aquela ovelha que estava perdida possa ser encontrada por Ti, Senhor, e haja uma festa, haja um momento de regozijo, haja uma festa nos céus. E está todo mundo de olho fechado, tá? Se você está aqui hoje à noite e nunca teve a oportunidade de se entregar verdadeiramente para o Senhor, o bom pastor, ele está aqui hoje à noite, através do Espírito Santo dele. Ele quer ter esse encontro contigo. Se você quer esse encontro, ou se você estava afastado dessa presença e quer voltar a fazer parte desse rebanho, o Senhor Jesus está te chamando aqui hoje à noite. Levanta das tuas mãos. Quero orar por você, amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo e amado Pai. Senhor Jesus, eu te apresento essas vidas, Senhor. Você que levantou das suas mãos aí no seu lugar, você que está nesse canal do YouTube também, coloca a mão no teu coração e repete essa oração comigo, por favor. Pedir para o louvor tocar só um pouquinho mais suave. Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu declaro que eu sou ovelha do teu pastoreio. E eu me rendo totalmente à tua vontade, Senhor. Amém.
finalizar, queria orar com vocês, 99 ovelhas. Fiquei nas 99 e agora? Você aprendeu hoje à noite que você precisa gerar e que você precisa ouvir a voz do bom pastor, a voz do Espírito Santo que está dentro de você, que é necessário arrependimento, que é necessário transformação, que é necessário comunhão com os irmãos, que é necessário se ajuntar no aprisco, para buscar juntos, porque a ovelha anda junto, ovelha é relacional. Ah, Fran, mas eu moro longe. Ah, Fran, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, cara, pede, porque quem pede recebe os recursos. O Senhor não subiu naquela cruz para te salvar, para você aceitá-lo, para permitir que você não fizesse parte do corpo. As obras com Ele são completas. Preciso dizer para vocês que fazem parte dessas 99 ovelhas, como eu disse no começo desse sermão, vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. Vocês estão no lugar da presença, vocês estão no lugar da intimidade, vocês estão no lugar onde o poder é manifesto, vocês estão no lugar do ensino, vocês estão no lugar da transformação, e vocês estão no lugar do envio. Você precisa deixar o Espírito Santo te consertar, te transformar, te curar, para que a tua dor vire testemunho, para que o teu problema vire solução para outras pessoas. Você tem a oportunidade de estar em lugares que eu não vou conseguir estar. Você vai ser a ovelha resgatadora nesse lugar. Não baixe a guarda. Tem uma guerra espiritual fazendo com que todo dia você desista, todo dia você ande para trás, todo dia você bote empecilho. Teus dons, teus talentos, teus recursos, eles têm que servir para que outras pessoas sejam alcançadas. Você faz parte dessas 99 ovelhas. E ou já é uma ovelha geracional, ou quer ser uma ovelha geracional. Fique em pé, por favor. Vamos orar, vamos adorar o Senhor.